Bom, então temos aqui o compacto, né? Onde algumas músicas desse disco foram lançadas na época, então o que era para ser um álbum virou um compacto, né? Foram lançados, acho que foram 4 músicas, 4 faixas mesmo, né? Então foi lançado em EP, né? E aí temos também algumas fotos antigas aqui, né? Todas da época do disco. Tá aqui o Leno e o Raul Seixas. Tem aqui mais uma foto aqui, Raul Seixas está no meio também. E Gerry Adriane, ó, Raulzito, Valdir Serrão, né? Gerry Adriane e Leno na piscina do Clube Riviera. Naquela época, Raul Seixas era conhecido como Raulzito. Ele não era cantor famoso que todo mundo hoje conhece, né? Porque ele era produtor da CBS, né? Tem aqui também algumas fotos raras aqui da época, né? Tá aqui o Leno num show e tudo, né? Tá aqui a seção de fotos do álbum aqui, né? Tá aqui o compacto mais uma vez, enfim. Tá aqui também os registros, né, das gravações do disco. Bacana, muito bacana. Como sempre, a Record Collector e o selo 180 capricham bastante nas suas reedições. E esse álbum recebeu o cuidado bem merecido, assim, devido à sua importância. O elo perdido de um período importante do rock brasileiro seria talvez o elo de ligação entre a Jovem Guarda, que já tinha terminado, enfim, e o que viria depois nos anos 70, com Raul Seixas, com Rita Lee, Peso, enfim, o período do rock setentista que é muito interessante, né? Bom, temos aqui o LP, o disco de vinil em si, né? Ele vem nessa charmosa capinha preta, gostei muito, né? Mas ele tem um plástico protetor, né? Também é uma capa dupla, né? Até uma proteção maior. Ixi, agora eu não estou conseguindo tirar. Tá aqui a capa de plástico, né, para proteger. E o que eu achei interessante foi que eles fizeram uma espécie de simulação, né, de como o álbum sairia se ele tivesse sido lançado na CBS na época, que o selo da CBS na época era laranja, tal. E aí você vê que esse logo que eles colocaram aqui no centro se assemelha um pouco aos lançamentos da CBS na época, lá nos anos 1970, né? Por falar em selo da CBS, né? Eu só senti falta desse selo no disco, porque aí ficaria uma coisa assim, o disco teria sido lançado dessa forma se tivesse sido lançado na época, né? E o disco não foi lançado na época, né? Como foi disse no início do vídeo, o LP era para ter saído em 1971 e não saiu por censura, por dupla censura, tanto do governo como da própria CBS, né? Aí o disco, que era para ter 13 faixas, era um disco de 13 faixas. Saiu um EP de 14, um EP, perdão, de 4 faixas, né? Era para sair um disco de 13 faixas, saiu um EP, um compacto simples, digamos assim, de 4 faixas. Esse EP foi lançado aqui no Brasil e em Portugal na época. O álbum, a íntegra do álbum ficou completamente esquecida nos arquivos da CBS até serem resgatadas pelo grande Marcelo Frois, o grande arqueólogo da música brasileira, responsável por muitos lançamentos interessantes, né? Então, o álbum é basicamente esse. Ele foi lançado em 1995 pela primeira vez em CD ainda, pelo selo do Leno Natal Records. Depois ele ganhou uma reedição em 2008, que eu também tenho em CD aqui, tá vendo? Né? Ele ganhou uma edição também muito caprichada em CD. Ele foi lançado, essa é a edição 2008, lançado pelo selo americano Lion Records, né? Inclusive tem o logo da CBS aqui, que eu senti falta no disco. Mas isso é irrelevante. O que importa é que o trabalho foi caprichado, né? Eles fizeram até uma simulação aqui de como seria a contracapa original do LP. Isso aqui que eu acho fantástico, achei bacana. Achei que veria isso no LP, mas enfim. E o lançamento em CD também tem, né?
um material interessante, fotográfico, tem um texto escrito pelo Fred Seskin e tal. E aí fotos da época também, né? E, enfim, vamos falar um pouco sobre as faixas deste magnífico lançamento, até que enfim lançado em DVD, da forma como deveria ter sido lançado na época, né? Bom, aí nós temos aqui a primeira faixa do lado 1 do LP, que é Johnny McCartney, a faixa título, uma parceria entre Raul Seixas e Leno, né? Na época, Raul Seixas creditado como Raulzito. Depois vem a segunda faixa, fantástica, Por Que Não, né? Depois vem a faixa Lady Baby, que tocou no início do vídeo. Aí vem Sentado no Arco-Íris. Essa é uma composição magnífica. Digamos, eu acho que foi a primeira música que o Raul disse que tinha sentido orgulho de escrever. E realmente essa é uma letra bem no estilo das músicas que ele viria a compor a partir de 1973, no lançamento do seu LP solo Krieger Rabandolo, né? E daí o que ele fez em diante. Vem a música Pobre do Rei, que foi censurada na época, né? Os censores entenderam que fazia referência ao presidente Médici na época. Composição de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Ao lado A encerra com Senhor Imposto de Renda, também uma grande composição de Leno e Raulzito Seixas, uma crítica muito bacana. E o lado 2 inicia com uma composição de Arnaldo Brandão, Peguei uma Polo, um rock muito interessante. Depois vem Não há Lei em Grillow City, uma composição de Leno. Convite para Ângela, que é uma faixa muito interessante. Ela é, digamos, a primeira versão de Sapato 36, apenas a melodia. Raul Seixas pegou a melodia e reaproveitou, compondo Sapato 36 e lançando no seu disco de 1977, O Dia em que a Terra Parou. Depois vem a composição Deixa o Tempo Me Levar, Contatos Urbanos, Bis, mais uma parceria de Raul Seixas e Leno, e a faixa encerra o disco, o lado 2, encerra com a incidental de Johnny McCartney, a faixa título. Vida e obra de Johnny McCartney, lançado pela primeira vez em 1995 pelo selo Natal Records, posteriormente relançado em 2008 pelo selo Lion Records, selo americano. Inclusive lá nos Estados Unidos parece que eles dão mais valor aos clássicos da música brasileira do que nós mesmos aqui. E agora em um lançamento lindo, fantástico, mais uma vez pela 180 selo fonográfico e Record Collector. Parabéns ao pessoal responsável por essa reedição, esse grande tesouro. Esse LP eu preferi comprar ele na cor preta, mas ele foi lançado em duas versões também, né? Uma em vinil preto, que foi essa que eu comprei, eu preferi preto, para ficar um pouco, digamos assim, mais parecido com o que a CBS lançaria na época. E também foi lançado em vinil branco, em poucas cópias. Corra se você quiser adquirir a sua. E agora vamos ao momento muito bacana. Vamos botar o disco para rodar. Muito bem, galera. Tá aqui o LP rodando, tá vendo no prato. De longe lembra muito o lançamento da CBS dos anos 70. Que era como esse álbum deveria ter sido lançado originalmente lá em 1971. Né? Então vamos lá. Vamos agora botar aqui o disco para tocar. E ouvir a emoção de ouvir essa sonoridade em vinil depois de tantos anos. Ainda hei de ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai. Essa é a faixa título, Vida e Obra de Johnny McCartney, né? Essa é a segunda faixa. Por que não?
Olha essa guitarra. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que o próximo vídeo sairá em breve. Falaremos sobre outros clássicos da música brasileira, certo? Um abraço, dá um joinha lá, compartilhe o vídeo, fale para os seus amigos que são amantes de música e eu terei prazer em compartilhar com vocês outras maravilhas da nossa música. Abraço, rock and roll!